Paz do Senhor, irmãos. Amém. Aproveitando que você permanece em pé, por bondade, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho que Mateus escreveu sobre Jesus, capítulo de número 3. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 13 e depois continuar a leitura do texto a partir do capítulo 4.
enquanto você encontra essa passagem, quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder cultuar o Senhor e pela primeira vez fazer isso junto com os irmãos aqui em Rio Branco. É uma alegria, é um privilégio e eu sou muito agradecido a Deus por isso. Como eu disse aos irmãos que estiveram comigo, eu já conheço muitas pessoas do Acre, mas o estado e a cidade eu não conhecia, né? Convivo com alguns acreanos já tem alguns anos, mas o lugar deles eu não conhecia e fico muito feliz em conhecer, apesar de entender que o calor daqui é muito diferente do que o nosso de lá, né? Então isso assusta um pouco, mas a gente vai se adaptando aos poucos e vai ser muito bom. Agradecer a Deus pela vida do pastor Tadeu, servo de Deus, já nos conhecemos há um bom tempo. Eu louvo a Deus por poder revê-lo, né, e poder cooperar com a igreja que o Senhor lhe confiou. Também conhecer o James, Deus abençoe o James e toda a sua família. Você encontrou o texto? Diga amém. Diz o seguinte, a partir do verso 13 do capítulo de número 3. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então o diabo o deixou, chegaram os anjos e o serviram. Amém? Tome teu assento por bondade. Nós estamos diante de um relato bíblico que traz a nós o início ministerial de Cristo. Jesus já está habitando entre os homens por 30 anos. E neste período de 30 anos em que ele habita entre os homens, já sendo o Filho de Deus, ele não vai revelar a sua identidade, ele não vai manifestar o seu poder e também não vai propagar a obra para o qual ele foi enviado à terra. Eu denomino este período de um período de anonimato, ou também ele pode ser denominado de um período extremamente comum na vida de Cristo. Nestes 30 anos de vida,
você não vai encontrar registros de milagres na Bíblia Sagrada, pelo menos nos textos que nós denominamos textos canônicos, textos que foram admitidos pela tradição cristã como dignos de crédito. Existem alguns registros a respeito de Jesus, mas que estão em outros livros denominados apócrifos, que não foram assimilados pela tradição cristã, pela tradição bíblica, como livros dignos de serem tidos como escritas de fato verdadeiras a respeito de Jesus. Há poucos relatos sobre ele, da sua fase de infância e de adolescência. Lucas vai fazer menção de um evento que envolve Cristo próximo dos seus 12 anos de idade. Após isto, há um silêncio a respeito da sua vida e do desenvolvimento da sua vida entre os homens. Mas quando ele vai atingir os seus 30 anos de idade, chega então o tempo da manifestação. Ou seja, o Cristo que está entre nós e que já é o Filho de Deus encarnado, é o que João vai dizer a nós, que no início era a palavra, era Logos, mas que agora se fez carne. Este se fazer carne já estava entre os homens, todavia agora é a hora de se revelar aos homens. Então, com seus 30 anos de idade, Cristo entende que é o momento, que é a hora, que chegou a fase de se apresentar aos homens. E não somente de se apresentar aos homens, mas agora de fato ele vai viver todo o seu potencial. Ou seja, a divindade vai se revelar, a sua glória vai se revelar, o seu poder vai vir à tona. E quando ele vai tomar essa decisão de se revelar aos homens, ele vai fazer uma escolha que para muitos é uma decisão tanto quanto equivocada, até porque os judeus já vivem nessa época uma estrutura religiosa extremamente reconhecida. Quando Jesus vem ao mundo, nós temos 3 grandes referências na terra. A primeira delas é a referência de poder, é a referência de estrutura militar, que é Roma. A segunda estrutura é uma estrutura de conhecimento, onde se desenvolve todo o berço da filosofia e do estudo sobre ela, que é a Grécia, mais especificamente Atenas, a sua capital. E nós temos uma terceira estrutura, que é a estrutura religiosa, que funciona muito especialmente dentro de Jerusalém. Quando Cristo chega, ele já tem essa estrutura pronta. Jerusalém é a capital religiosa do mundo, e dentro dessa capital religiosa se desenvolve o judaísmo, que é a religião oficial do povo que se entende como povo de Deus. Só que quando Cristo chega, já há um movimento paralelo ao judaísmo, e esse movimento paralelo ao judaísmo, ele é movido por um profeta, e é o último homem a exercer o ministério profético. E quem é ele? João. E nós o conhecemos como João Batista. E por que é que o conhecemos como João Batista? Porque ele, ao pregar a sua mensagem de arrependimento, ele faz um convite. Quem der crédito a essa mensagem, quem entender que essa mensagem é verdadeira, diga sim a esta mensagem. E não somente diga sim, mas faça dessa mensagem uma decisão de vida. E ao decidir por aceitar a mensagem que João está pregando, aquele que assim o faz desce as águas do batismo. João chama esse batismo de arrependimento. A Bíblia vai dizer a nós que ele vai desenvolver esse ministério perto do Jordão, lugar desértico, distante um pouco de Jerusalém. E as multidões vão para ali ouvir o que João tem a dizer. E a Bíblia diz que perto dos 30 anos, João já tem um ministério relevante, João já tem um ministério muito impactante. E neste dia, quem é que vai chegar lá nesse lugar? Cristo.
Eu acho a cena muito interessante, porque nós temos um Cristo sem pecado, o Filho de Deus entre os homens, a palavra do início que agora é carne, ou seja, é o progresso da revelação, porque no início era uma palavra, então era Deus falando. Em Cristo já não é mais Deus falando, já é Deus entre os homens. Nós temos o Deus entre os homens às margens do Jordão, para se passar por um homem que vai batizar nas águas junto com João. Eu não sei você, mas a ideia que eu tenho é que quando a gente está numa fila, a gente não gosta muito de ficar na fila em silêncio. Pelo menos vocês que são dessa região, ou os que eu conheço dessa região, e aí eu faço uma avaliação da minha pouca percepção. Então, como eu conheço pouca gente do Acre, a ideia que eu tenho a respeito dessas pessoas, mas o pouco que eu conheço de gente do Acre é que eles falam, e falam bastante, conversam bem, têm facilidade de falar com as pessoas. Pelo menos todos os acreanos que eu conheci falam com muita facilidade, são gente muito boa de conversar. E eu imagino que Cristo está na fila para se batizar. E é interessante que talvez nesse processo de esperar a sua vez de batizar, alguém esteja na fila próximo dele, junto naquele momento, e pergunte a ele: você vai descer as águas do batismo? E ele diz: vou. Teu nome? Jesus. Nasceu aonde? Nasci em Belém, mas me criei na região de Nazaré, Baixa Galileia. Estou vindo de lá. Tu é filho de quem? José, carpinteiro. Tem mãe? Tenho, Maria. E você veio para ouvir João? Vim. Gostou do que João pregou? Gostei. A mensagem é muito forte? É. E você decidiu se batizar? Sim. Então você está arrependido dos seus pecados? É. Isso é um detalhe que a gente conversa depois. Você vai se batizar é porque é pecador? É. Depois a gente fala sobre isso. Mas você, quando se batiza aqui no Jordão com João, você vira discípulo dele. Essa é a regra. Batizou, faz parte da igreja de João, você vai ser o próximo discípulo dele. E talvez Jesus também diga: é, disso a gente fala depois também. A Bíblia vai dizer a nós que daqui a pouco João vê quem está ali. E quando João viu a Jesus, ele disse: não, tem algo de errado nesse formato. É melhor você sair de onde está e assumir o meu lugar, porque eu te conheço, eu sei quem você é. Eu não sou digno de, me curvando, desatar as sandálias dos seus pés. Tu és o Cordeiro, e já não é mais qualquer Cordeiro, tu és o Cordeiro de Deus, que não somente o sangue encobre o pecado, você faz sacrifício perfeito, o teu sangue tira todo o pecado do mundo. Aleluia. Jesus olha para João e diz: João, fica tranquilo, acalma o coração. É necessário cumprir toda a justiça, é necessário passar por esse processo, é necessário que eu, sendo quem sou, aos olhos dos homens hoje, seja colocado num patamar inferior àquilo que eu sou. É isso que Jesus está dizendo para João. Hoje é o dia em que, diante dos olhos destes homens, eu serei denominado o apóstolo de João, o discípulo de João, o homem da igreja de João. Mas isso é necessário.